Os judeus, os remanescentes, esses que vão ser salvos no final da grande tribulação, esses viveram durante a grande tribulação 7 anos. 7 anos divididos em 2 partes, 3 anos e meio de paz, uma falsa paz, sendo enganados pelo anticristo. Depois eles reconhecem que o anticristo não é Cristo, e aí se tornam inimigos. O anticristo começa então a atacá-los, e eles vão ver 3 anos e meio aí sendo atacados pelo anticristo, e no final da grande tribulação, então, Jesus vem em glória, porque eles começam a clamar. E lá diz, eles verão aquele a quem traspassaram, vão ver aquele que eles mataram na cruz. Olha só, eles vão aceitar agora Jesus. E agora Jesus vai começar a governar sobre eles 1000 anos. Satanás será preso por 1000 anos. Ali o anticristo e a besta ali, né? E o falso profeta também serão lançados já no lago de fogo e enxofre. Mas Satanás será preso 1000 anos. No final do milênio ele será solto e ainda levantará as nações contra Jesus. Veja só. Mas Jesus estará governando sobre Israel durante 1000 anos. E na terra haverão os outros povos que sobraram da grande tribulação, estavam vivos, permaneceram vivos durante esse milênio. Os que morreram no final da grande tribulação, aqueles que foram separados também como bodes, esses morreram. Mas os outros que ficaram vivos continuaram nesse período de 1000 anos. Quem terá aí a preeminência durante o milênio são os judeus. É um cumprimento da promessa de Deus para com Davi, que o seu descendente reinaria sobre Israel. Jesus mesmo, o Messias. Tópico 3, o relacionamento entre o pai e o filho. Os pais da igreja perceberam também que, além das construções tripartidas do relacionamento intratrinitariano e histórico salvífico revelado nas Escrituras Sagradas, havia ainda as construções bipartidas que identificam a mesma deidade no Pai e no Filho. O Pai e o Filho aparecem no mesmo nível de divindade, como Gálatas 1:1, 1 Timóteo 6:13, 2 Timóteo 4:1. Essas expressões bipartidas provam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, possuindo a mesma substância, mas são diferentes na forma e na função, não em poder e majestade. Veja o seguinte exemplo. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1:7. Os primeiros cristãos não precisavam de explicações adicionais para compreender a divindade de Jesus em declarações como essas, como está também em 2 de Pedro 1:1. Então, em muitos lugares, quando fala em tripartido, fala em Pai, Filho e Espírito Santo. Mas existem muitos lugares de declarações bipartidas, quer dizer, falando só do Pai e do Filho. Então nós vemos esse exemplo aí, né? Em Romanos 1, vemos em 2 de Pedro 1:1 também. Então, falando aí de Deus como Pai e de Jesus como Filho. Em vários lugares na Bíblia nós podemos encontrar esta situação, mostrando que o mesmo poder que tem o Deus Pai, o mesmo poder tem o Deus Filho, que é o mesmo Deus. Não podia ser diferente. Se fossem deuses diferentes, aí sim o poder talvez de cada um fosse diferente, talvez a ideia de cada um fosse diferente, né? O desejo de cada um. Mas está lá. João fala sobre isso e diz, ó, os três são um, os três concordam num. Como é que ia poder 3 pessoas pensar a mesma coisa, saber a mesma coisa, ter o mesmo poder e tudo? É porque é o mesmo Deus. Por isso que o ser humano é a tricotomia, porque o corpo às vezes quer uma coisa, a alma quer outra coisa, o espírito quer outra coisa, tudo separado. Não concorda num. E não são um só. São 3 coisas diferentes. Deus, sendo 3 pessoas, concordam, tudo. É um Deus só. Olha só, não existe um pensar uma coisa ou outra. Não existe um ter mais poder e outro menos. Não existe isso. Tudo igual, porque é o mesmo Deus. Na parte 3, a humanidade do Filho de Deus. Tópico 1, o Verbo se fez carne. Tópico 2, características humanas. Tópico 3, necessidade da encarnação do Verbo. Tópico 1, então, o Verbo se fez carne. João 1:14a.
O prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. A sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira direta e indireta, nos ensinos e nas obras de Jesus, com tal abundância de detalhes que, infelizmente, não é possível mencioná-los aqui por absoluta falta de espaço. A encarnação do Verbo significa que Deus assumiu a forma humana. A concepção e o nascimento virginal de Jesus, Isaías 7,14, uma obra do Espírito Santo, Mateus 1,20, Lucas 1,35. Tal encarnação do Verbo é um mistério, 1 Timóteo 3,16. Então veja bem, Jesus, nós temos que dizer, olha, Jesus é 100% Deus. E nós temos que dizer, Jesus como homem na terra é 100% homem. Temos que entender isso. Ele deixou de ser Deus quando estava na terra? Não. Não tem como Deus deixar de existir. Se acabaria tudo. Não tem como. Então ele continuou sendo Deus? Continuou sendo Deus. Mas como homem na terra, ele foi 100% homem. Então ele deixou o quê? As prerrogativas divinas. Ele não usou de sua deidade quando estava na terra, sendo 100% homem. Mas não deixou de ser Deus. Ele estava no céu com Deus Pai também. Veja só. O Espírito Santo não está dentro de nós? Não somos templo do Espírito Santo? Mas ele não está no céu? Claro que está. Ao mesmo tempo, ele é Deus. Deus pode estar em toda parte ao mesmo tempo. Não se esqueçam disso. Então Deus continua sendo Deus. Tanto faz ele estar na terra como está no céu, em qualquer parte. Continua sendo Deus. Não deixa de ser Deus. Quando Deus olha para a terra, não vê um justo sequer. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E para salvar o homem, ele precisa de um homem na terra que nunca pecou. Como é que ele vai fazer? Ele então toma a atitude de ele mesmo, Deus, vir à terra, nascer como homem e morrer por nós na cruz. Mas veja bem, Deus é Espírito. Não tem jeito dele morrer. Não tem jeito de ele ser homem. Então o que ele faz? Ele vem à terra e nasce de Maria, concebido pelo Espírito Santo, nasce como homem. Ele envia uma pessoa da Trindade, Jesus Cristo Filho, para nascer na terra como homem. Como é que o homem nasce na terra? De uma mulher. Por isso que lá em João 10 diz o quê? Que quem entra no curral das ovelhas, que é o curral das ovelhas? O mundo, a terra, pela porta, esse é bom pastor, esse dá vida pelas ovelhas. Esse aí as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Ele diz que esse aí dá vida, vida em abundância. Olha, esse é Jesus, ele entra pela porta. Qual é a porta de entrada aqui na terra de todo ser humano? Nascimento físico, nascimento de uma mulher. Nasceu de um homem e de uma mulher. Precisou dos dois. Precisou dos espermatozoides e precisou de um útero para essa vida ser gerada e crescer, desenvolver até nascer. Assim também Jesus nasceu, só que ele não nasceu da descendência de um homem, de um ato sexual de um homem com Maria. Não foi José com Maria que fizeram Jesus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Para quê? Para que ele não tivesse a semente vinda de Adão, a semente do pecado. Porque senão ele não nasceria na terra como filho de Deus. Ele nasceria na terra como filho de José. Nasceria com pecado, a semente do pecado. Veja só. Isso aí é mais uma prova de que Jesus é Deus. Tanto no céu é filho de Deus, não é Deus, como na terra.
É um homem, mas é Deus. Por quê? Porque foi concebido pelo Espírito Santo. Veja só, é muito interessante isso. Então ele já nasceu filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Era homem? Era, mas era filho de Deus. Era Deus mesmo, era homem mesmo. Então ele nasceu como homem, viveu como homem, foi cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo, recebeu o poder do Espírito Santo para fazer as obras. Veja só, todos os dons do Espírito Santo operavam através dele. Veja aí que maravilha. E ao mesmo tempo ele podia dizer-se filho de Deus, poderia dizer-se Deus, que era realmente. No tópico 2 nós temos aí características humanas. Assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma elas ensinam que ele é plenamente homem. Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2,5. Há abundantes e incontestáveis provas de sua humanidade, ou seja, de que ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. O seu nascimento é contado com detalhes nos 2 primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. Ele cresceu em estatura física e intelectual. Lucas 2,52. E sentiu fome, sede, sono e cansaço. Mateus 4,2, 8,24, João 4,6, 19, 28. Veja bem, se ele estivesse na terra como Deus e não como homem, como é que ele viveria? Primeiro, ele não nasceria numa manjedoura, nasceria lá no melhor berço que existe no palácio real. Segundo, ele não viveria como um carpinteiro, viveria como um rei, como um imperador, mandaria em tudo. Terceiro, ele não nasceria como um escravo ali dos romanos, né, como subalterno dos romanos. Ele simplesmente destruiria os romanos e governaria. Então veja só, ele viveu como homem realmente. Nasceu de uma mulher, foi amamentado, comeu normalmente, trabalhou, cresceu como criança, desenvolveu, estudou a palavra de Deus. Tudo que um ser humano faz, ele fez. Andou a pé por todo lado, imagine Deus dele andando a pé. Então ele se sujeitou, se tornou em tudo semelhante aos homens. Que é preciso entender isso. Para remir os homens, para comprar os homens, tinha que ser homem. Para levar nossos pecados sobre ele, morrer na cruz em nosso lugar, tinha que ser homem. Como é que Deus ia morrer? Deus não morre, Deus é Espírito. Então ele se fez homem para que pudesse nos salvar. Então, como homem, ele teve fome, sede, cansaço, sentiu sono, tudo as mesmas coisas que nós sentimos. Tópico 3, necessidade da encarnação do Verbo. Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva, seres humanos, e pela justiça de Deus. O pecado tinha que ser vencido também por um ser humano. Romanos 5, 12, 17 a 19. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E o pecado reinou sobre os homens, trouxe a morte para os homens. Trouxe doença, enfermidade, maldição, tudo de ruim. O pecado trouxe. A semente do pecado está aí no homem. Veio do seu pai Adão. Cada filho foi herdando essa semente maligna do pecado. É como você chegar no médico e falar, estou sofrendo de coração. E o médico diz assim, tem alguém na sua família que tem problema de coração? Por quê? Ele sabe que você pode herdar do seu pai, do seu avô, do seu bisavô isso. Assim é o pecado. Nós herdamos de Adão, foi passando de pai para filho. Todos nascem já com a semente do pecado. Na primeira oportunidade que tiver de pecar, vai pecar. Quando assumir aí a consciência do pecado, vai pecar. Porque o desejo do pecado vai ser tão forte que vai fazer com que a pessoa peque. Aí o segundo Adão é Jesus. Ele nasce concebido pelo Espírito Santo. A semente que vem de Adão do pecado não entrou nele. Não estava nele. Ele não é descendente de Adão. Ele é o segundo Adão, ou seja, ele é o segundo filho legítimo que Deus introduz na terra
Mas esse, como Adão também, quando foi introduzido, não tinha pecado. Vivia em comunhão com Deus. Era super inteligente.